Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esperar a dona Cláudia. Cláudia chegou, vamos convidar. Conseguiu? Bom dia. Oi, consegui, bom dia. Viu? Como fácil. Tudo bom, Ah, Cláudia? eu mudei de lugar, não fiquei lá naquele escritório porque estava muito escuro, o fundo estava claridade atrás, daí acho que não fez aparecer. Ah, Deixa eu sim, arrumar aqui. Ai, tô entendi. nervosa. Já tá ao vivo. Ó, vamos esperar um pouco para o pessoal entrar enquanto você arruma aí. Tá bem boa, Lu. Tá bom? Tá bom. Tá. Pronto. E, Cláudia, se você quiser, você sabe como é que convida pessoas aí na flechinha? Ah, sim. Vou Você convidar. pode convidar enquanto chega o pessoal aí. Jo, Josip, como é que é teu nome? Gosto de falar com as pessoas. Ieda, bom dia. Que bom te ver aqui. A Ieda já tem cadeira cativa. Ó, a Paloma, filha da Cláudia. Oi, Paloma, bom dia. Bom dia. Bom, enquanto o pessoal está chegando, vou apresentar a Cláudia, assim, que eu depois ela se apresenta melhor. Então, a Cláudia foi minha colega de faculdade de psicologia, né, Cláudia? Então, a gente se conhece, É, a gente estava até conversando ontem, né, sobre a postura que a gente tem durante a faculdade, né, que vai refletir lá na frente em como as pessoas te veem, né? E eu acho tanto eu quanto você, a gente nem era tão próxima na faculdade, mas a gente sabia da seriedade uma da outra, assim, né? Então é bem importante isso aí para aconselhar os mais jovens, né? De manter uma postura. A minha mãe também. A minha mãe e a tua filha, ó. Que legal. ah, que legal, bom dia. Mãe, a Cláudia fez psicologia comigo. E ela tá aqui, eu convidei, a Cláudia já fez, tá fazendo, fez, né? A Cláudia já falou Eu fiz especialização já, outras agora eu estou fazendo em transpessoal também. isso. Sou advogada também, na verdade, fiz direito, mas não estou exercendo o direito. Mais uma Prefiro a multiplicação. psicologia. Legal. E aí eu trouxe a Cláudia aqui para falar sobre mudança, que é um assunto que a gente já vem falando e que é bem pertinente assim para esse nosso momento, sobre como que é as mudanças que a gente promove, né, nessa crise aí louca e sobre a autorresponsabilidade. Então eu vou pedir para Cláudia assim, me dê um pouco a tua visão sobre esse momento, Cláudia. Tá, primeiro eu quero agradecer, Cintia, o teu convite. Estou muito honrada, é uma responsabilidade também muito grande, né? Porque todas as lives foram ótimas, eu vi bastante delas e bastante responsabilidade. Então, espero que eu corresponda aí à qualidade das outras lives. Também quero Então, agradecer. eu Tá. acho que antes da gente de eu falar das mudanças, eu sei que todo mundo já falou das crises, né? Mas quer queira ou não, esse momento realmente é um momento de crise. E eu entendo as crises como um chamado, Cíntia. É um chamado mesmo da vida nos convidando para mudar. E seria como o telefone que toca o mesmo. Aquele telefone que toca e que a gente tem uma hora tem que atender. E eu entendo que tanto no coletivo, eu acho que o mundo estava muito no piloto automático, estava muito acelerado e estava precisando de umas.
chamadinhas para a gente parar e repensar tudo, né? Uhum. Agora, esse momento eu vejo como uma oportunidade também. A crise não tem só o lado ruim. A crise, esse chamado é um convite que a gente recebe da vida para a gente, para uma reorganização interna, para uma mudança, para mudar aquilo que não está funcionando mais. Então, é um momento tanto no coletivo, para a coletividade mudar, mas como nós, como seres individuais também, para a gente repensar nossos caminhos, nossas rotas, pensar o que está funcionando na nossa vida, o que não está. E nesse momento de quarentena, eu acho que é um momento bem, né? Está sendo um chamado meio no imposto ali para a gente. Alguns estão recebendo bem, alguns estão aproveitando esse momento para se reorganizar mesmo, tanto internamente como mudar algumas rotas. Outros estão ainda perdidos, mas toda crise é uma oportunidade. Acho que a gente não pode olhar só o lado ruim da crise. A crise é uma oportunidade que nós temos para mudarmos, É, né? eu vejo assim como você falou, né? A gente vem falando aqui em outras lives também sobre isso. Eu acho super legal trazer você, que cada um tem uma visão, né? E as visões se completam, e cada vez mais você fortalece esse pensamento aí, que é isso mesmo, né? A vida veio dar uma tunda e veio dizer assim: olha, acorda, né? Você não quis parar. Falei isso para minha mãe esses dias, né, mãe? Não quis parar, a vida veio, bateu na tua porta e falou assim: olha, dona Isa, pare, que tá na hora. E isso para todos E nós, né? E, e eu vejo assim como que as pessoas, assim como a gente conversou com o Reinaldo aqui, né? As pessoas estão em diferentes fases da vida e elas enxergam de maneira diferente, né? Ainda não teve esse impacto como está tendo em você, em mim, né? Da gente enxergar isso como uma oportunidade de mudança e tal. Então ainda tem gente que está olhando oi, assim. Nicolas, bom dia, um beijo, Nicolas, saudades. Oi, Bruna. Tem gente que ainda está olhando isso, peraí, né? Tá meio resistente até, né? Remando contra a maré, e não aceita. E Faz aí? parte desse processo também, né? Que uma outra live foi falado sobre isso, né? Uhum, legal. E aí, Oi, Bruna. como que a gente, assim, o que a gente pode fazer nesse momento, né? Porque eu imagino que essa parada obrigatória era a parada que a gente sempre quis ter e nunca conseguia, né? Por causa Sim, daquelas desculpas, eu não tenho tempo, eu não posso, né? A gente vai arranjando desculpas para não fazer o que realmente deve ser feito. Então, a vida está corrida e tal. é, E aí, de repente, por você isso que fala. eu entendo. Por isso que eu entendo mesmo como um convite, né, Cíntia? É um convite que a vida dá para gente, um chamado. E assim, isso também no pessoal, às vezes a gente no piloto automático, às vezes é uma dor aqui, uma dor ali no corpo, que o sintoma nada mais é que o quê? É um aviso de que algo não está legal, né? Algo não está bom. E a gente naquela correria do trabalho todo dia, nesse ritmo acelerado que estava, a gente não olhava para as coisas. Então, Uhum. nós estamos tendo a oportunidade agora de olhar. Se era um sintoma de alguma doença, de alguma dor, olhe para esse sintoma, vê o que ele quer dizer para você em algum momento. Ele está mostrando que alguma coisa não está legal e que está afetando o teu corpo. Isso em outras áreas também. Então, assim, a mudança, existe um receio, um medo mesmo, né? Um medo do novo, né? O medo, a mudança, ela não tem rosto, ela mostra para nós um vazio. O ser humano, ele se aterroriza um pouco no meio desse vazio. Ele está Uhum. acostumado, né, a ter certezas. Só que a gente, nesse momento, eu acho que temos que lembrar que a vida não nos dá certeza. Não adianta a gente ir em busca de certezas. A gente tem que lembrar até o ritmo da natureza. No universo tudo muda, nada é estático. É,
tudo, a maré, a onda vai e vem, a lua muda cada semana, tudo muda, nada é estático, né? Então, se a gente colocar, tentar enxergar que a mudança é uma oportunidade para a gente fluir com a vida, para a gente aceitar as mudanças que a vida nos impõe, ela fica mais fácil. Porque, em algum grau, todo mundo tem que mudar alguma coisa na sua vida. Ninguém tem aquela vida perfeita. Em algum grau das nossas vidas, nós temos que mudar. E, às vezes, o medo, esse medo do desconhecido nos paralisa. Às vezes, a correria, o piloto automático, alguma coisa sempre nos paralisa. Então, esse momento está servindo para as pessoas poderem ter esse cuidado, esse amor com elas mesmas, delas poderem assim, opa, agora eu vou olhar para mim. Então, o que eu preciso mudar na minha vida? O que mudar dá medo? Tá bom, mudar dá medo, esse desconhecido dá medo. Mas mudar também traz possibilidades, né? Mudar, se a gente aceitar esse medo e encará-lo e se abrir para essas novas possibilidades, nós estamos entrando num novo mundo, num mundo de potencialidades, de possibilidades novas. Então, assim, essa crise e essa mudança, às vezes ela traz, e já está trazendo, maneira mais acolhedora. Travou? Travou, agora voltou. Então, a gente perdeu um pouco do que você falou. Parei aonde? Pois é, eu estou prestando atenção em quem estava entrando aqui. Peraí. Não, você estava falando. Bom, mas voltando, eu estava falando que, então, assim, que se a gente acolher esse momento de mudança, de crise, fica mais fácil para nós entrarmos nesse mundo de novas possibilidades, de novas potencialidades, né? Porque a crise é difícil, o medo do desconhecido nos aterroriza, mas ela nos possibilita entrar no mundo de novas potencialidades, de a gente se conhecer, ver que às vezes a crise nos traz nos mostra nossas novas competências, novas habilidades que nós nem sabíamos que tínhamos. Então, assim, esse olhar, bom, é o que tem para hoje. Hoje eu vou ter que ficar de quarentena. Vamos olhar o que eu posso fazer com esse hoje, né? Então, eu estou vendo muita gente fazendo coisa que nunca fez. Então, a mudança propicia isso, você fazer novas coisas, você aprender novas habilidades ou descobrir. Talvez não é nem aprender, talvez você já soubesse que tinha e não estava aproveitando. Então, eu acho que a gente tem que encarar isso com mais acolhimento. Se você tiver esse entendimento de que tudo na vida muda, fica mais fácil a gente aceitar. Então, é só a gente se lembrar mesmo do movimento da natureza. Tem uma frase do Heráclito que eu gosto muito, que diz: ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, né? Mostra essa impermanência da vida. Então, assim, a gente não vai se banhar no rio duas vezes, porque as águas não são as mesmas e a gente não é o mesmo, porque a gente está em processo de mudança todo dia. Só que no piloto automático a gente não enxerga. E aí a gente fica buscando certezas e garantias num mundo que a essência do mundo é a mutabilidade. Nós não temos garantia de nada. Então, se a gente acolher isso, não, eu vou mudar. Isso faz parte da vida. A vida não é só cor-de-rosinha, tudo cor-de-rosa, sempre vai ser tudo maravilhoso. Mas a gente pode entender que mesmo nos momentos mais escuros, nós temos coisas para aprender, nós temos coisas para descobrir, então fica mais fácil para a gente fluir mesmo. Existe no taoísmo, eles comparam muito a mudança com o fogo. Então, o fogo, ele seria uma mudança
uma mudança na dor, vamos dizer assim. E a gente pode mudar pela dor ou pelo amor, né? Então, o fogo, aquele fogo transformador, ele vem, ele queima. Se você não estiver aceitando esse movimento de mudança, pode ser que algumas pessoas estejam mudando pelo fogo, com aquela dor. Uhum. É válido também. É válido, toda mudança é válida, né? Então, a dor da perda, a dor das separações, a dor da quebra de um ciclo, isso vai propiciar uma mudança. Mas também pode ter a mudança pela água, que é você ser fluida, você deixar a vida te levar no sentido de não brigar com. Então, assim, toda vez que você flui como o movimento das águas, você tem uma mudança mais leve. Então, eu acho que se nós acolhermos esse momento e pensarmos que não adianta a gente brigar com ele, vamos aproveitar o que ele tem a nos oferecer, então, e vamos nos conhecer melhor. Então, eu acho que além desse acolhimento para esse momento, focar, dar a oportunidade de se autoconhecer. Uhum. Não tem como a gente fazer mudanças sem a gente se conhecer. Aí, talvez sem o autoconhecimento seja aquela mudança mesmo pelo fogo, a mudança mais pela dor. E se você se você deixar buscar esse autoconhecimento em você, você vai fluir de uma maneira melhor, né? Então, E tem aquelas pessoas, né, Cláudia, que nem que elas têm tanta resistência, né? E que elas não se permitem nem mudar pelo fogo, né? Elas continuam do jeito que estão. E aí isso dói, né? Elas vão externalizar aí de outra forma, como você falou, às vezes o nosso físico acaba sofrendo, né? E, e eu acho que isso tudo tem muito a ver com o que a gente já falou aqui também, que é o medo da vulnerabilidade, o medo das pessoas de ficarem vulneráveis não só com para o outro, certeza. aos olhos dos outros, mas também para ela mesma, né? Como que eu vou ter medo? Como que eu vou chorar? Como que eu vou gritar? Não posso ter raiva. A gente não aprende as emoções na escola, né? Isso aí não é uma coisa que a gente sabe lidar, a gente não sabe nem nomear as emoções. Eu estava participando de um encontro ontem do GDEP, que é um encontro de profissionais de RH aqui de Curitiba, que eu faço parte do grupo, e aí eles estavam falando lá, a Maria do Carmo Schmidt, que estava tocando, e ela falou dessa questão da gente não conhecer, né? Não saber o que estava sentindo. Então, em relação ao medo, às vezes a gente não sente o medo propriamente dito. Às vezes a gente sente no corpo algo, né? Como você falou, o caminho é o contrário. Não é a mente que está É, nos informando o que está acontecendo, mas é o nosso corpo, às vezes a nossa rigidez, às vezes uma ansiedade, uma coisa assim, que são tudo indícios, né? Tudo que a gente sente são indícios de que pode ter alguma coisa tudo, errada. E aí a tudo, gente vai assim. reconhecer isso, né? E aí você descobre Tudo, que é um tudo. medo. E o corpo é maravilhoso para nos mostrar que tem coisas erradas, né? Uhum. O corpo, eu descobri isso em mim mesmo, no meu corpo. Como ele nos mostra o que tem de errado, se a gente parar para ouvi-lo. Então, aquilo diz, tem um livro que chama A Doença como Caminho, o Sintoma Uhum. como Caminho, né? Então, assim, todo sintoma realmente ele nos mostra o outro lado, o emocional, o que não está certo ali, o que está precisando você ver e mudar, né? Agora, assim, o que você falou de acolher esses sentimentos, realmente, a partir do momento que a gente para, não é você negar o sentimento ele vem, é você acolher. Mas a gente é humano, a gente tem todos os sentimentos, e tudo junto e tudo misturado, né? A gente sempre vai viver aquela coisa, tudo junto, misturado, mas o que eu vou fazer com cada coisa? Então, se você acolher esses sentimentos, se você aceitar que eles vêm, fica mais fácil de lidar, né? Uhum.
E aceitar isso que nós precisamos realmente mudar sempre, porque nada vai acontecer se a gente ficar, pelo contrário, na resistência a dor vai ser maior, né? Então, assim, toda vez que você fica na resistência, você vai impedir esse movimento da vida, esse fluxo da vida e essa mudança pela água, de você caminhar pelo fluxo. E nada muda se você estiver parado, né? Para a gente andar de bicicleta, o que a gente não vai conseguir dirigir a bicicleta se a gente permanecer lá, com o pé no chão. Então, a gente tem que se colocar em movimento. A vida já começa com movimento. Então, tudo que é parado é morto. Tudo que é estático não traz a energia. Então, se você ficar lá brigando, ficar parado no momento e brigando com a vida, você não vai sair do lugar. Então, a partir do momento que você entende, não, o movimento faz parte da vida. A vida nos convida a nos movimentar em todos os aspectos, né? Aí fica mais fácil você aceitar. Maslow dizia, o ser humano ele tem um ímpeto dentro dele, no DNA dele, Maslow já dizia, o ser humano está sempre em busca de crescimento. O ser humano ele nasceu já com essa ânsia, com essa vontade de crescer, de mudar. Mas como esse medo do novo às vezes nos paralisa, então se a gente voltar a ver esse movimento, a gente consegue entender de uma maneira mais suave, né? Se você vê, a gente está lá no útero da nossa mãe lá, quietinho, o que vem a vida? Começa a ficar apertado, a gente tem que nascer. Aí é o primeiro movimento da vida que a gente dá, né? A gente está lá confortável, começa a ficar apertado, a gente tem que dar o nosso primeiro ímpeto de mudança, que é o primeiro ímpeto de movimento. E isso, a vida vai nos pedindo cada vez mais esse ímpeto de movimento no decorrer das nossas vidas. Aí, de repente, é aquele emprego que não está legal, que você antes gostava, que você antes se satisfazia, e, de repente, está sem desafios, não está fazendo sentido para você. Então, ali já é uma área que você pensa, eu tenho que mudar, eu preciso mudar. É aquele desconforto, aquela inquietude que você começa a sentir, já é o teu corpo falando, já é a vida falando assim, olha para isso que não está, precisa de uma mudança aí. Ou, às vezes, é aquele relacionamento, você já não está mais feliz naquele relacionamento. Você já começou com aquela inquietude interna, com aquelas perguntas, será que é isso mesmo? Será que não é? Então, é esse movimento, essa crise, né? Esse sentimento de inquietude é uma crise. Não precisa ser uma crise do coronavírus, às vezes é uma crise interna, uma inquietude interna, que é mostrando que já deu, que você tem que se movimentar, você tem que andar, porque a energia, você ficar parado, você bloqueia a energia. Então, você só movimenta essas possibilidades do mundo a partir do momento que você se coloca em movimento. Você uma vez falou isso para mim, né? Movimenta, o movimento é energia. E realmente é isso. Só que para a gente conseguir... termine. Não, para a gente conseguir, repetindo o que eu já falei, é a gente aceitar realmente isso, que precisa ser mudado. A gente aceitar e olhar para a gente mesmo, para as situações, para as inquietudes, né? A partir do momento que a gente tem aquelas inquietudes, aquelas dúvidas, é a vida nos convidando. Olha para o que você precisa mudar. O que você não está deixando. A mudança, eu gosto muito de encarar a mudança como uma morte. A mudança, para mim, tem a ver com a morte. Não a morte física, mas a morte de um modo de ser. A morte de um modo que não está funcionando mais e que você tem que mudar. Só que a mudança é você entender
passar pelo ciclo da morte, vida, vida, morte, vida. Então, você vai morrer um modo de vida que não está funcionando mais, você vai matar aquele modo de vida, você vai se deixar morrer por aquilo que não está funcionando mais, para você dar vida a você mesmo. Então, assim, tem a ver muito com a maternidade da alma, de você parir você mesmo. Então, você se perguntar, o que que não está funcionando mais? O que que eu não estou deixando morrer dentro de mim? O que que eu estou apegada em mim mesma que eu não estou deixando fazer a passagem? O que que eu não estou deixando vir à luz? Então, você se questionar nesses momentos que a gente está tendo tempo agora, olhar para as nossas inquietudes e fazer esse questionamento. No que eu estou apegado que eu não estou deixando nascer? Porque para o novo nascer, o velho tem que morrer. Então, por isso que eu falo, essa morte simbólica de algo que não está funcionando mais, mas para um mar de possibilidades nascer na nossa vida, né? Então, se a gente estiver aberto a isso, fica mais fácil você passar por esse caminho. A gente tem que entender que a mudança, ela é percorrer um caminho. Não se muda tudo do dia para a noite também. É percorrer um caminho. E a partir do momento que você percorre esse caminho, você vai dando luz a novas possibilidades. Eu queria comentar algumas coisas aí. Eu vou ver se eu vou lembrar de tudo aqui que eu fui guardando para falar. Uma das coisas é o movimento, né? Que às vezes a gente não sabe para onde ir. Às vezes a gente está tão apegado, como você falou, que não sabe qual o caminho, né? Tem tantas possibilidades. Então, eu costumo dizer que a gente precisa fazer qualquer movimento, né? Que nos tire dali onde a gente está. Não importa se você não sabe para onde é, faça um movimento, né? Dê um passo em qualquer direção. E isso aí, como a Cláudia falou, né? Além de mexer com a energia, vai mexer com o teu sentimento de realização de ter feito alguma coisa. E isso vai te mobilizar a dar um outro passo, a dar um outro passo. Eu acredito muito que a vida acaba nos indicando o caminho quando a gente se abre para ele, né? Então a gente precisa. Eu acredito. Você também, né? Eu acredito também. A gente precisa ir, não importa para onde. E a outra questão é essa então, falei de mudar, de movimento, né? Que às vezes a gente não sabe para onde ir. E a gente tem muito o que você falou do apego, né? Para isso, deixa eu resgatar. Que alguma coisa que está nos beneficiando está nos mantendo onde a gente está, né? Que é o apego que a Cláudia falou. Alguma coisa a gente ainda quer manter. Por mais que a gente saiba que aquilo não é bom, que aquele comportamento, que aquele pensamento, alguma coisa está mantendo ali, algum benefício você está tendo. E identificar esse benefício é um passo para que você consiga ultrapassar isso, né? Porque enquanto você sabe qual é o benefício, qual é o benefício que eu tenho, por exemplo, de me alimentar de forma mais saudável. Eu sei N benefícios. Só que tem um benefício oculto ali que está me segurando para me alimentar mal. Então, enquanto eu não descubro o benefício oculto, eu posso ter, assim, trocentos milhões de benefícios que eu enxergue. Por isso que não dá para dizer assim, eu quero fazer isso para ter mais saúde ou para emagrecer. Você tem que realmente ter um motivo que tenha muito a ver com os seus valores, com o significado daquilo para você, né? Aí eu entro em propósito, em valores, tem que ser muito maior para te mobilizar. E o fato de você conhecer o desconhecido, que é onde você está apegado, também ajuda a se libertar dele, porque aí você vai entender, puxa, eu estou fazendo isso porque, deixa eu pensar, o que, que pode ser? Porque para mim é gostoso, quando eu tô nervosa, eu gosto de comer, eu preciso de comer, e se eu não estiver comendo aquilo, o que, que eu vou comer, né? Então talvez o teu apego seja é que aquilo te ajuda a enfrentar aquele momento. Pronto, você entendeu.
Agora, enquanto você não entende, Sim. fica difícil, né? Sim, por isso que eu faço essa metáfora com a morte, né? É a gente Uhum. entender, que é o lado da gente ir em busca do autoconhecimento, é você entender aquilo que não está funcionando mais, o porquê que não está funcionando mais e ir em busca de um novo caminho, né? E, e esse negócio que você falou de lidar com apego, né? Buda dizia muito, o nosso maior problema não é lidar com a impermanência. Nossa maior dificuldade é a resistência à incerteza. Uhum. Então, esse apego, essa resistência do novo, eu vou terminar aquele relacionamento, mas será que eu vou me arrepender? Será que eu vou encontrar outra pessoa? Então, essa resistência que a gente tem em relação às incertezas que a vida, né? A vida é incerteza. Mas esse apego, essa resistência que a gente tem a esse novo, a essa interrogação que fica no ar, mas eu vou mudar de emprego, será que eu vou me dar bem em outro emprego? Aí, às vezes, muitas vezes, isso nos deixa paralisados, né? Esse medo, essa resistência ao novo, a você dar um passo, mesmo sem saber o fim do caminho, nos paralisa. E daí acontece o quê? Daí a gente fica lá paralisado, começa aquilo que a gente falou, começa a somatizar, vai somatizar no corpo. Alguma inquietude tua que você está inquieta, que você está descontente, que você sabe no fundo que tem que mudar, você se deixa paralisar pelo medo, você se deixa paralisar pela resistência de não querer dar um passo naquilo que não está funcionando mais, e vai chegar uma hora que vai somatizar em algum lugar, né? Então, eu acho que esse momento agora dessa quarentena é um momento muito convidativo para a gente repensar, para a gente ir nessa lado do autoconhecimento mesmo. A mudança, a vida nos pede mudança sempre, mas se a gente se conhecer melhor, como você falou daí, se eu conhecer o motivo que está me fazendo ficar ali atrás, eu vou conseguir ressignificar isso, né? E que é a Uhum. mudança, é você ressignificar algumas situações. Então, a partir que você entende por que você entende que você está inquieta, você vai conseguir ressignificar algumas coisas. Esse ressignificar nada mais é isso do que você ser parteira de você mesmo. Você vai se dar a luz. Então, você vai começar a fazer um balanço, o que não está funcionando, e você vai pensar assim, não, como você falou, o movimento, você dando um passo, não se preocupa com o fim lá, em chegar na tua viagem, se preocupa em aproveitar o caminho. Nesse aproveitar o caminho vai aparecer um mar de possibilidades. Como a gente comentou aqui, né? A partir de um movimento que você dá, meu Deus, vai abrir uma possibilidade, a outra possibilidade, a outra possibilidade. Então, não é aquele caminho linear. Não, eu quero sair do ponto A para o ponto B e a vida é linear. Não, a vida não é linear. A vida ela é em exponencial mesmo. Ela faz aquele movimento, uma hora em espiral, né? Uma hora você está lá em cima, você está super bem, outra hora você está cheio de dúvidas, de inquietações, você está para baixo. E isso é o aceitar ou acolher, é você entender que nós somos isso, esse movimento de viver todos os sentimentos juntos, tudo misturado, mas se você souber nomear, como você falou, às vezes as pessoas não sabem nem nomear, às vezes as pessoas Uhum. têm dificuldade até em identificar que não está legal, simplesmente porque ela está no piloto automático e ela não para pensar um pouco. Ela faz aquelas coisas do dia a dia dela, correr, trabalhar. Eu sempre falo, meu Deus, a vida não é só pagar boleto, gente. Tem mais coisa aí por trás. Nós não viemos aqui só para se preocupar em pagar conta, em ficar rico, não. Tem muita coisa por trás aí, né? E às vezes, eu conheço muitas pessoas, né? E quem sabe que bom que tem um momento, a gente pensar no lado bom, claro, disso, e tem um momento que propicia às vezes isso. A vida não é só você acordar, trabalhar e pagar conta.
A vida é você olhar para você mesmo, é você olhar para os teus pares, é você procurar um sentido para a vida. Quando a gente encontra, como você falou, quando você encontra o sentido de tudo, fica mais fácil, né? O Viktor Frankl tem a logoterapia, que ele diz: tudo, quando a gente encontra um sentido para as coisas, fica mais fácil a gente passar pelas dificuldades da vida. Então acho que fica tudo muito mais tranquilo a partir do momento que você acolhe tudo, que você está disposto a mudar, está disposto a se parir novamente, a você se parir, você não se colocar no mundo. Aí entra a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né, Cíntia? Que a partir do momento que eu estou disposta a fazer alguma mudança do que não está funcionando, a partir do momento que eu vou colocar minha intenção em mudar, porque a partir do momento, para mudar, você tem que... Não adianta só você saber que tem que mudar. Aí você vai ter que colocar aquela intenção em mudar, e a intenção vai te fazer você dar o primeiro passo, que é aquele movimento que a gente falou, né? Você pode, às vezes, que quero mudar, mas não vai fazer nada para mudar. Também a mudança não vai cair do céu. Então, a partir do momento que você coloca essa intenção em mudar, que você faz o movimento, você se coloca como autorresponsável pela tua vida, né? E aí entra a autorresponsabilidade. Você se parir. Não deixa o mundo te parir. Não deixa o mundo falar como você tem que ser. Você vai ter a tua responsabilidade. Você vai parar de ser vítima. Não existe vítimas no mundo. Todas as situações que estão ocorrendo na vida da gente hoje é porque, de alguma forma, nós contribuímos ou permitimos que isso esteja acontecendo, né? Porque você não decidir também é uma decisão tua, é uma responsabilidade tua, né? Então, a gente se parir com autorresponsabilidade nos propicia a gente responder pelas nossas atitudes, mas a gente escrever mesmo a nossa história, né? A gente ser protagonista e não deixar que as situações, que as pessoas digam o que a gente tem que fazer. É a gente colocar, é a gente se conhecer e falar, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. É você não se vitimizar, você se colocar que você é responsável pela mudança que você quer. Eu queria trazer aí a autorresponsabilidade, que às vezes as pessoas entendem isso, mas elas não percebem que no dia a dia elas vivem colocando a responsabilidade nos outros ou nas outras coisas. Então, eu queria trazer alguns exemplos e veja se vocês não fazem isso, né? Ou alguns familiares. A China causou tudo. A culpa é da China, né? A culpa é do Bolsonaro, que vai todo mundo ficar doente e lotar os hospitais. A culpa é do Bolsonaro, de novo, que está todo mundo sem trabalhar e que a economia vai ficar ruim. A culpa é do Brasil, que é uma droga de país e que não tem estrutura para tudo isso, porque você veja os outros países, né? Quando o Brasil jogou com a Alemanha e deu 7-0, eu comecei a pesquisar algumas coisas e uma das coisas que eu pesquisei foi o índice de confiança do brasileiro no brasileiro. E o Brasil tem o menor índice de confiança dentre todos os países. O brasileiro não confia no brasileiro. Então, por que eu trouxe a Copa? Porque se você não confia, né, você não dá o crédito, você não torce, você não motiva, e a equipe, o mental da equipe já está abalado para ele jogar e ele perdeu de 7-0. O brasileiro não estava acreditando que a gente ia ganhar.
E aí isso, a gente é um país que não se une, né, para fazer as coisas. Tem uniões isoladas, tem coisas isoladas acontecendo. E a gente não enxerga isso. E o índice de confiança, de segurança, é muito importante para a gente passar por essas crises. E essa segurança, ela vem através também do teu conhecimento, do reconhecimento de que você tem sim uma parcela de Uhum. responsabilidade no que está acontecendo, né? E que o outro também, e que você vai confiar e que vocês dois vão enfrentar isso, né? A sistêmica fala muito isso, né? Que o que você faz aqui afeta todo o sistema e que não existe um ou outro, em todos, né? Existe vítimas, né? Existe. Exatamente. Se o sistema está assim, está doente, é porque todos são responsáveis. Não importa se um fez mais coisa que o outro, mas um pode ter aceitado. Eu costumo falar muito de relacionamento, né? Eu sempre conto isso, acho que eu gosto de contar, mas sempre separei 2 vezes, tive 2 maridos, né? E sempre com esse olhar, o primeiro eu não tinha esse olhar, mas depois eu tive, de que se uma relação acaba, não importa o que aconteceu, mas eu fui responsável também por isso. Ou o fulano também foi, né? Se uma relação, por exemplo, chega ao ponto de o marido não parar mais em casa, ou a mulher não parar mais em casa, ou ao ponto de um ou outro se traírem, né? Não é a mulher ou o marido o responsável. São os dois, porque se ela chegou a esse ponto, alguma coisa estava acontecendo na relação, né? Assim como qualquer outro problema que tenha de relacionamento. Então, essa coisa de você olhar para você e ver que parcela que eu tenho, né? O que eu posso fazer. Então, é um olhar que sai do individual, do que eu posso fazer e do que eu fiz para isso acontecer, né? Para o coletivo, de como eu posso fazer para ajudar. E não ficar esperando, né? E muitas vezes a gente espera o reconhecimento que não vem, o salário que não vem do jeito que a gente quer. A gente espera muito que o outro faça por nós o que a gente fez pelo outro, né? Muito, a gente cobra muito e não tem que esperar. Se você está fazendo pelo outro, ok, é porque você quis, né? Não Uhum. espere do Sim. outro o que ele não pode te dar. Até porque, né, Cláudia, as pessoas que têm muito perfil de se doar para o outro, elas acabam deixando o outro numa zona de conforto, porque e não Sim. de uma Que forma ele vai mudar? porque É. eu vou mudar se ele faz por mim, né? Mais ou menos assim. Ele aceita tudo, né? É. Então, eu acho que eu viajei agora, trouxe um monte de coisa, mas assim, para falar da autorresponsabilidade, né? Que tem muita coisa envolvida É, e a gente não enxerga que a gente vive culpando o outro, né? aquilo que você falou da autorresponsabilidade, já me perguntaram isso. Ah, em casamento, por exemplo. Ah, não, mas era sempre o meu marido que não. Tudo bem, mas a partir do momento que você permite, Isso. né? Tudo bem, às vezes a pessoa lá é sem caráter, ela não quer mesmo fazer a parte dela como uma vida em família, mas então a responsabilidade é sua de permanecer nesse casamento, nesse relacionamento, né? Então, eu já ouvi isso, ah, não, mas o meu marido não prestava mesmo, não é porque eu estava sempre lá esperando ele bonitinho. Tudo bem, mas então a responsabilidade é sua de estar ainda nesse relacionamento. Você não pode mudar a atitude do outro, você não pode fazer com que o teu marido tenha caráter, seja fiel, se ele não é, você não vai poder mudá-lo, mas você pode mudar como você reage a tudo isso. Então, a responsabilidade, que essa autorresponsabilidade é isso também. É você tomar decisões, mesmo quando você não pode mudar o outro, porque nós, na verdade, não podemos mudar o outro, né? Então, é você tomar essa decisão de que, assim, eu não quero mais, então. Se é isso que você tem oferecer para o nosso relacionamento, então, para mim, deu, não quero mais.
Isso nos faz sermos autorresponsáveis, né? Não no sentido de procurar culpados, mas no sentido de que não, então eu vou tomar a decisão. Se você tem lá um relacionamento, você trai, o homem trai a mulher pra caramba, e a mulher, não dá para falar que ela é culpada por ele trair, porque ele não tinha caráter. Tudo bem, mas então ela é culpada de aceitar essa situação. Ela não é obrigada a aceitar, ela pode sair desse relacionamento em busca de outro, né? Então, Pode falar, termina. Essa autorresponsabilidade é a gente se tornar responsável por tudo que nós nos tornamos. Então, isso não no sentido de procurar culpados, não no sentido de gerar culpa, não como gerador de culpa, pelo contrário, mas como algo libertador. Porque daí, se você, como libertador, você pensar assim, você quer algo, vai atrás, busque então. Você não quer algo, não está bom algo, mude então. Como responsabilidade tua, do que não está funcionando na minha vida, eu vou mudar. Não como ficar procurando culpado, porque é o fulano, porque é o Bolsonaro, porque é o marido, porque é o namorado. Não, se não está funcionando e você não tem a chavinha para mudar a outra pessoa, então mude você a tua situação perante a situação. Mude a tua modo de ver, mude o modo de agir perante essa situação. Então, a autorresponsabilidade, que a maioria das pessoas ficam buscando culpados, na verdade, a autorresponsabilidade não é para buscar culpados, a autorresponsabilidade é para gerar liberdade. A liberdade de algo que não está funcionando, que você vai se libertar daquela situação que não está funcionando. Então, você entender que não existe... Oi? Eu ia falar aqui o que a Gleides está falando, que é muito mais fácil, mais confortável colocar a culpa em outro. Assumir a responsabilidade implica esforço, implica que você deve agir. Mas culpar o outro retarda seu processo de independência. É isso aí, Shirley, né? A gente tem a mania de, entrar em conflito, né? Um falou uma coisa, você tem que falar mais alto, até que chega um e manda tomar naquele lugar, né? E aí é a lei do mais forte, né? Quem que tá ganhando é o que fala mais alto. E aí você perde totalmente a razão, você não resolve nada. Então, assumir essa responsabilidade exige um esforço numa relação, por exemplo, que é controlar um pouco os seus instintos, né? Expressar-se de maneira correta, não deixando de falar o que você quer, mas de maneira correta, que não só ataque o outro, mas também falando sobre você, né? O que eu tenho a ver com isso? E aqui a Lari, é isso? Tem processos que são pessoais e estruturais, não podemos ser levianos em relação a isso. Vivemos no macro e no micro e ambos se influenciam. Deixa eu entender aqui. São pessoais e estruturais, não precisamos ser levianos em relação a isso. Vivemos no macro e no micro e ambos se influenciam. Eu concordo que o macro e o micro... É o que a gente estava falando aqui, né? Que tudo influencia dentro de um sistema, né? Tanto a forma como se comporta, quanto a forma como o outro se comporta. Agora, eu queria trazer aqui, pegar o gancho do que você falou, das relações, e você tá assim porque você aceita isso, trazer para o trabalho um pouco, né? Porque tem muita gente que reclama do seu trabalho, né? Assim como reclama do seu marido ou da sua esposa, e não fazem nada para mudar. Aí eu ouço muita gente falando assim, mas como se eu preciso desse dinheiro, né? Tudo bem, você está escolhendo passar por isso, né? São tudo escolhas. Você está escolhendo ficar nesse emprego porque nesse momento você precisa desse dinheiro. Então é uma escolha sua. Não é a vida que vai te deixar. Você pode sair, ficar sem dinheiro, arranjar uma coisa, se arriscar, né? Não, mas você escolheu. Ok, tudo bem. Então você vai se submeter a ficar debaixo da liderança de um chefe abusivo, por exemplo, porque você precisa. Tudo bem, é uma escolha. E a partir do momento que a gente escolhe, a gente precisa arcar com essas consequências, né? Senão você vai ficar cada vez mais
aquilo vai ser cada vez mais nocivo para a tua saúde, porque vai te afetar. Então, cada vez que esse chefe gritar com você, você tem que pensar, não, eu escolhi e eu vou aguentar até, sei lá, daqui 6 meses, quando eu, né, conseguir. Então, qual que é a escolha agora? A escolha de como eu vou lidar com isso. Como é que eu vou lidar com esses gritos para que eles não me afetem tanto, né? Como é que eu vou lidar com essa situação, ou com um emprego que eu não gosto, ou com uma equipe que não me trata bem, enquanto eu não tenho condições de sair por causa do dinheiro. Vocês veem como essa visão é diferente, né? Quando a gente assume que essa escolha é nossa, a gente tem o poder de resolver. Porque de mudar, né? quando a responsabilidade está no outro, você simplesmente fala assim, está na mão do outro, não posso fazer nada. Né? Quando a responsabilidade está no outro, a gente paralisa, porque a gente se coloca como vítima e não faz nada para mudar. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade da tua existência, a responsabilidade de você estar ou não estar naquele emprego, estar ou não estar naquele relacionamento, você vai procurar fazer diferente, você vai procurar fazer escolhas que funcionem. O que não pode é você ficar parado, porque se você fica parado, você vai estagnar aquilo e vai se passar como vítima. Isso. Por que a pessoa que se vitimiza, ela não muda? A pessoa que se vitimiza, ela não vai mudar nunca, porque ela não faz o movimento que ela tem que fazer, que é ela se colocar em movimento. Ah, não tá bom isso? Então eu vou mudar e vou estudar, ver o que eu preciso fazer para mudar essa situação. Não dá para mudar o outro, mas dá para mudar a situação. Não dá para mudar o chefe abusivo, mas dá para mudar ou de emprego, ou a tua relação, ou a relação, a ressignificação, e você se preparar para, quem sabe, você mudar de emprego mais para frente. Ou como você falou, não dá para mudar agora de emprego, então, mas para você se fortalecer e ver com que respostas você vai agir a partir de então. Agora, a partir do momento que você se coloca como vítima, você está numa posição passiva. A posição passiva não vai propiciar mudança nunca, vai ficar lá 10 anos. Eu conheço pessoas que eu fico 10 anos sem falar, quando eu encontro, fica reclamando do marido do mesmo jeito, como 10 anos atrás. Por quê? Porque está lá numa posição passiva. O que ela fez para mudar nesses 10 anos? Não mudou, não conseguiu mudar o marido, então muda, sai do relacionamento, enfim, toma uma atitude. Agora, você se colocar como vítima, você nunca vai estar fazendo aquele passo que a gente está falando aqui do novo, da mudança, né? A partir do momento... Termine, desculpa. A partir do momento que você coloca, que você assume essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, que você é responsável pelas suas decisões, pelas suas escolhas, por você agir ou não agir. A partir do momento que você não age, você é responsável também, porque esse não agir é uma decisão tua, que foi uma decisão de não agir. Então, você é responsável pelo lugar que você está naquele momento, ou por ter agido ou por não ter agido, né? Então, essa autorresponsabilidade, se a gente parar de ficar procurando culpados, enquanto procurarmos culpados, nós não estamos sendo autorresponsáveis. A gente está sendo autorresponsável no momento que a gente olha para a gente mesmo e vê o que eu preciso mudar, o que eu quero. Não está bom isso? Então eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que agir diferente. Volto lá naquilo que eu já falei da morte do estado de ser. Ou o que você não está deixando morrer no teu relacionamento, na tua vida, o que você não está deixando fazer essa passagem de morte para você agir diferente. Se você agir como sempre agiu, nada vai mudar. Vamos responder umas perguntas aqui, Cláudia, da Gleides. Não está aparecendo para mim as perguntas. Eu te pergunto aqui, da vida com equilíbrio. Você acredita que a cultura influencia esse comportamento reativo de colocar a responsabilidade nos outros, ou é um comportamento geral no ser humano?
Não, a cultura com certeza também influencia, sim. A cultura influencia, a tua história de vida influencia, como você foi criado, de repente, vai influenciar, né? Se você teve um modelo lá da tua criação de ficar procurando culpados, de botar a culpa sempre em outro, você vai aprender esse comportamento. Aí entra um pouco de comportamental, você vai aprender esse comportamento de buscar culpados. Mas aí entra o que eu volto a falar, do autoconhecimento. Não importa, por exemplo, o que nossos pais fizeram. Ah, eu sou assim porque meu pai fez assim, porque minha mãe fez assado. Isso é o papo de uma criança, Ah, tá, eu fui ensinada assim. Quando nós chegamos na idade adulta, a maturidade nos convida a ser autorresponsáveis. Então, assim, não foi porque você aprendeu de um jeito ou porque a cultura é daquele jeito que você tem que permanecer sempre daquele jeito. Aí você vai ter que buscar recursos, que entra o autoconhecimento, para você mudar aquilo. Ah, eu aprendi na minha família, todo mundo procura botar a culpa em alguém, ninguém é autorresponsável. Tá, então você vai ser mais um da tua família, vai carregar esse padrão, nunca vai mudar. Aí entra a constelação familiar, por exemplo. Não. Então você tem que buscar recursos, meios para você quebrar esse padrão familiar, né? Então, assim, a gente pode buscar explicações. Ah, a cultura propicia? Pode propiciar. A família propicia? Pode propiciar. Mas cabe a nós a responsabilidade. Se eu quero ser autorresponsável, eu vejo assim, não, eu não sou mais aquela menininha, aquela filhinha da papai e da mamãe que tem que agir como eles falam. Agora eu sou adulta, eu tenho que agir conforme eu vou me parir. Eu vou dar à luz à minha vida, eu vou dar à luz aos meus desejos, ao que eu quero, ao que eu não quero, as minhas responsabilidades, né? Então, aí essa autonomia, essa autorresponsabilidade não é você fazer também, atropelar, fazer o que quer sem pensar em ninguém. Não. A autorresponsabilidade envolve uma razão lúcida, um equilíbrio, uma maturidade, mas uma disposição em assumir aquilo que você quer. É você dar a tua cara para bater. Não, eu quis sair do meu emprego porque eu não estava feliz lá. Não interessa se todo mundo falou para mim que eu fui louca, que eu abandonei um salário enorme. E daí? Eu não estava feliz lá. Eu vou dar a minha cara para bater e não, eu saí porque realmente eu quis. Foi uma decisão minha. Uhum. Mas é você ter equilíbrio e ter lucidez, né? Agora, a partir do momento que você acha que a cultura vai influenciar, que a família vai influenciar, isso é um sabotador para você não ser autorresponsável. Sim, para você não se movimentar, né? Aí Não ainda fala aqui... se culpar o outro, se colocar como vítima sempre. Então, assim, a cultura, a família podem sim ser um desencadeador que hoje você se descobriu não autorresponsável. Mas aí você tem que fazer esse movimento para você se tornar, então, um autorresponsável. Aí envolve todo esse processo de autoconhecimento. Se a gente se conhecer melhor, se a gente conhecer o que não está funcionando bem em mim, eu só vou mudar aquilo que eu conheço. Como você falou, se eu não consigo nem enxergar o que precisa ser mudado, como que eu vou mudar? Aí ainda fala aqui bem o que falou, né? Sim, Ieda, isso é autoconhecimento. E a maturidade, nesse sentido, é maturidade emocional, né? Não é uma maturidade de idade, de vivência, né? Até porque tem pessoas de 50 anos que são imaturos. Super. Até você trouxe essa questão da criança, né? De você. Eu tinha um tempo atrás, não sei se minha mãe está aí ainda, mas esse olhar para as coisas, né? Puxa, porque quando eu era pequena você fez isso, porque de culpar. E eu precisei acolher isso dentro de mim, entender, aceitar, perdoar, enfim. E não, agora é comigo, né? Não é mais com eles. Até porque os pais, eles têm os pais deles e tem a influência de outras pessoas, né? Então, toda uma ancestralidade ali, né? Toda uma história de vida. Vai acabar em 15 segundos o Instagram, ele
joga a gente. Então, eu quero me despedir, agradecer você, agradecer todo mundo aí que está aí. Se ficou alguma pergunta, vocês mandem. E terminou.